Olá turma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos explicar para vocês, para os dentistas já formados, que ainda têm alguma dúvida sobre a lubrificação dos instrumentos de alta e baixa rotação, e também para os acadêmicos que perguntam muito para a gente qual é a maneira correta de fazer a lubrificação dos instrumentos. Bom, vou mostrar para vocês então, apresentando primeiro o que são cada peça. Claro que os dentistas formados já conhecem muito bem para que serve cada instrumento, mas os acadêmicos, os universitários ainda têm alguma dúvida de como chamar cada peça do consultório. A primeira peça mais utilizada, que eu acredito que é usada em 90% dos casos, chama-se caneta de alta rotação, ou simplesmente alguns dentistas chamam ela no popular como turbina, ou peça de alta, ou somente a alta. É muito comum a gente ouvir o dentista pedindo para a secretária, dizendo assim: traz a minha alta aqui, pega a alta, já lubrificasse a alta. Então fica muito caracterizado este instrumento como caneta de alta rotação, ou simplesmente alta ou turbina, como alguns mais antigos preferem chamar. Essas outras três peças que sobram no consultório são conhecidas como, as três juntas formam um conjunto chamado peça de baixa rotação, composta por peça reta, micromotor intra e contraângulo intra. As três peças são comum ouvir dizer, os dentistas chamarem pega baixa ou peça de baixa, chamado no popular assim, mas cada uma tem um nome específico, que é contraângulo, essa peça aqui mais comum, que depois da alta rotação é a mais utilizada no consultório. O micromotor com sistema intra, que serve para conexões com a peça reta, Então elas têm um encaixe, todas essas duas peças aqui, elas têm um encaixe simples no micromotor, que é somente introduzir sem rosca, Ele não tem que fazer acoplamento em terminal, não tem rosca, não tem botão, não tem nenhuma outra maneira de acoplamento. O correto é só introduzir, você sente o estalo que dá que as duas peças se uniram, elas ficam firmes e tornam-se uma peça só para que você possa usar, porque o micromotor sozinho você não consegue usar para nada, você sempre precisa do micromotor com o contraângulo ou a peça reta acoplada neles, Bom, o que tem que ser feito, qual é a maneira correta de lubrificação desses instrumentos? Este aqui, a alta rotação, que possui giro no modelo Extra Torque da Gnatsus com rolamentos Myonix, ou rolamentos NHBB americanos, eles devem ser lubrificados muito mais do que as peças de baixa. Então esses aqui, o fabricante recomenda que a cada 2 usos você faça a lubrificação. Atendeu 2 pacientes, pega, desmonta a caneta e faz a lubrificação nela. Claro que muitos poucos dentistas têm esse capricho de lubrificar a cada 2 pacientes, mas essa é a maneira correta para que sempre tenha óleo nos rolamentos de alta e baixa rotação, Então o correto, lubrificar através do furo maior, que é o furo de entrada de ar, sempre por 2 segundos nessa posição. Por 2 segundos. Você percebeu que a turbina rodou, que ela teve giro, e você depois, para garantir a lubrificação, para que ela fique 100%, por onde você coloca a broca, você também coloca um pouco de óleo. Nisso você vai estar lubrificando com mais efetividade o botão e a pinça onde prende a broca, Com a lubrificação por fora, você lubrifica mais a pinça pelo lado de fora, onde você aperta o push bottom da pinça. Mas as garras da pinça onde prendem a broca, é muito importante que você lubrifique pela parte de dentro, como eu ensinei para vocês aqui dessa maneira. Fazendo essa lubrificação por 2 segundos, o que é o correto? O corpo vai ficar com esses resquícios de óleo aqui na caneta, que é desagradável, vai melar, e muitos dentistas não gostam disso. Então o correto é sempre você pegar, depois que lubrificou, em qualquer instrumento, colocar álcool sobre ele, que é o mais indicado para que você tire e faça a limpeza e ajuda também na desinfecção do seu instrumento. E você passa o álcool, a sua caneta vai ficar já limpinha e vai perder aquela gordura, aquela parte pegajosa que o óleo deixa, O micromotor, você tem que lubrificar de que maneira?
por dois lugares também. Todas as peças você vai ter que lubrificar por esses dois pontos. Sempre pelo furo maior, por 2 segundos, até que o micromotor rode, e pela parte de cima para lubrificar a parte da conexão com a parte de dentro, né, da peça que vai ser acoplada, e já lubrifica o rolamento superior, porque é muito difícil você lubrificar aqui por baixo e que o óleo consiga lubrificar todas as partes aqui dentro. Depois você pode fazer a limpeza igual a caneta, com álcool, né, para você tirar todo o resquício que ficou de gordura, né, durante o seu processo de lubrificação. Esse é o processo correto que você deve fazer. No contraângulo, a mesma coisa. O contraângulo, depois da alta rotação, é o instrumento mais utilizado no consultório, que você lubrifica pela pinça, dessa maneira, e lubrifica a parte de trás. Essas duas partes devem ser bem lubrificadas no seu processo de manutenção preventiva das suas canetas, que é o processo de lubrificação. Depois, a peça reta, que você também deve sempre lubrificar, mas com a pinça aberta. Você deve rodar ela aqui, nessa posição, onde abriu a pinça. Daí você coloca, óleo por 2 segundos e óleo por 2 segundos embaixo. Assim, suas peças estão bem lubrificadas, elas estão prontas para uso. Que outras peças mais acompanham um kit acadêmico e que outros acessórios você utiliza com as suas peças de mão? No kit da Gnatus acompanha isso aqui, ó. Vou abrir para vocês, que é uma agulha para o desentupimento do spray, que é uma agulha muito fininha, onde você vai utilizar somente na alta rotação, naqueles 3 furos do spray, para que você possa sempre limpar e ter o spray da caneta sempre com os 3 jatos bem eficiente, para você ter uma maior produtividade trabalhando com bastante água. Depois ela acompanha 3 anéis desses pequenininhos, esses pretinhos aqui, que eles são para ser utilizados aqui, ó, no micromotor. Quando esse sistema de encaixe, durante muitas vezes, ele tiver gasto e não tiver mais prendendo com tanta firmeza o seu instrumento, ou tiver dando algum vazamento de água, alguma coisa, esses anéis necessitam ser trocados, E esse processo deve ser feito de quanto tempo? Em média de 2 anos, Você pode usar 2 anos tranquilamente seus kits, que você não vai ter esse problema. Uma outra peça importante são essa algema que vem junto aqui no seu kit acadêmico, Você introduz ele no pescoço aqui do contraângulo, para você ter a irrigação, e depois você coloca nessa parte aqui. Daí você consegue trabalhar com refrigeração no seu instrumento de baixa rotação, Também acompanham 2 guarnições, 2 borrachinhas na cor vermelha, que são esses reparos que tem aqui embaixo vermelho, que de tanto você colocar e tirar o terminal bordem daqui, ele vai ressecar, vai ter um desgaste natural. Então sempre o kit acadêmico Gnatus acompanha 2 kits sobressalentes. Lembrando que todos os kits Gnatus vendidos são um sistema extra torque, que rodam a 460.000 rotações por minuto. Isso é uma rotação muito alta. Para você ter uma ideia, comparando com outras coisas mecânicas que existem no mercado, um ventilador, na maioria das vezes ligado na potência máxima, tem 1.700 rotações. E essa caneta tem 460.000, ou seja, um ventilador na potência máxima tem 0,5% de rotação de um instrumento deste aqui. Outra coisa, a serra que um pedreiro utiliza para cortar um piso, que aquilo lá o que faz cortar é a alta rotação, aquilo lá trabalha em torno de 11.000 a 13.000 rotações, as famosas Makita que os pedreiros usam, que tem uma rotação extremamente alta, tem rotações entre 11.000 e 13.000 rotações por minuto. E esse instrumento aqui possui rotações de 460.000 rotações por minuto. Na pneumática quase que não tem outro produto, outra ferramenta que atinge uma rotação tão alta quanto esse instrumento. Já o micromotor, chamado de peça de baixa rotação ou simplesmente peça de baixo, como eu havia dito,
já possui uma rotação bem menor, possui uma rotação de 20.000 rotações por minuto, ou seja, é baixa rotação, mas tem uma rotação muito mais alta do que os instrumentos elétricos no mercado, né? Então, só para você ter uma relação de comparação entre esse produto e outro. Um outro produto exclusivo da Gnatos e muito desejado pelos dentistas é a caneta de alta rotação Cobra. Essa caneta ela possui conexão Midwest, ou seja, a conexão de 6 furos, que são entrada do ar para a turbina, saída do ar do retorno da caneta, que geralmente ele é ligado junto ao sugador do consultório, né, para que a caneta tenha uma efetividade muito maior, e mais 2 furos bem menores, que são os furos do spray, onde um entra água e o outro entra ar com pressão, que vão formar lá na frente o spray. A caneta da Gnatos possui 6 sprays e um LED na ponta, que ilumina muito. Eu vou até ligar um pouquinho para que vocês tenham noção de quanto ilumina esse LED, para vocês saberem. Por que esse sistema é diferente? O sistema Midwest é o sistema europeu e o sistema americano, né, que é onde é usado em toda a Europa e em todos os Estados Unidos utiliza esse sistema com 6 furos. O resto dos outros países utilizam, na sua maioria, o sistema... Olha, ela tem uma luz muito forte, né? Vocês podem ver que o dentista pode tranquilamente atender no seu consultório sem o uso do refletor, somente com a utilização do LED dessa caneta, né? Ela pode ser acoplada em qualquer consultório Gnatos, sem que tenha que se fazer alguma adaptação muito grande, né? Pois a Gnatos disponibiliza kits já prontos para todos os modelos de consultório dela, e os consultórios de outra marca requerem alguma adaptação, alguns ajustes para ser colocado, mas é possível ser colocado em qualquer consultório de qualquer marca, né? Sobre instrumentos de alta e baixa rotação, era isso que eu tinha que falar para vocês. Relembrando, a lubrificação do instrumento de alta rotação, o ideal no mínimo 2 vezes por dia, o recomendado pelo fabricante a cada 2 pacientes, e o instrumento de baixa rotação pode ser lubrificado apenas 1 vez por dia, né? Ou, dependendo do uso, se o uso for mais baixo, não for um uso muito intenso, pode ser lubrificado até um dia sim, um dia não, mas não fugindo desse espaço de tempo de um dia sim, um dia não. O ideal, recomendado pelo fabricante, é que você lubrifique todo final do dia, bem lubrificado, da maneira que eu expliquei para vocês, né? E a limpeza sempre pode ser feita com pano com álcool para tirar o excesso de óleo que ficou nos instrumentos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre qualquer peça de mão, seja elas para implante, sejam canetas elétricas, sejam qualquer outro modelo, a gente pode fazer um outro vídeo para vocês explicando, dando ideias para vocês de como vocês podem ter um rendimento melhor com suas peças de mão, né? É isso aí que a gente tinha que explicar para vocês. Então, acompanha nós aí no Facebook, pode seguir lá Marcelo da Gnatos, ou no YouTube, também tem os nossos vídeos lá mostrando o uso de câmera intraoral, laser de alta e baixa intensidade, a instalação de alguns consultórios que a gente fez. Então, estamos à disposição de vocês. A nossa loja fica em Criciúma, na rua João Pessoa, número 445, no edifício Uno, onde já estamos aqui há 16 anos fazendo o nosso trabalho. Sempre revendendo Gnatos e única e exclusivamente equipamentos para o seu consultório, né?